Imagine construir uma cidade para mais de 2 milhões de pessoas em um dos lugares mais secos do planeta. Sem rios importantes, sem terras férteis e sem condições naturais para uma grande população. Muita gente acha, e não está certa, que os cassinos fazem com que Las Vegas exista dentro do deserto. Então surge uma pergunta: por que alguém decidiu construir uma cidade justamente aqui? Hoje, Las Vegas recebe milhões de turistas por ano e movimenta bilhões de dólares. Mas existe um detalhe pouco conhecido que explica por que essa cidade surgiu neste ponto do deserto. Guarde essa pergunta porque vamos descobrir a resposta no final do vídeo. Bom, estamos aqui nos Estados Unidos, e nesse estado de Nevada, e aqui está Las Vegas, bem na pontinha do estado, com 2 milhões de habitantes. Os cassinos ajudam a enriquecer, mas a cidade não vai conseguir sobreviver só de cassino, não. Pelo menos não desse tamanho. E quem tem um olhar bem calibrado na geografia, só de eu mostrar essa imagem já sabe como consegue se manter a estrutura de Las Vegas, né? Qual será a resposta? Se vocês já estão gostando do conteúdo, deixa o seu like, porque ajuda demais, né? E se inscreva também para continuar acompanhando esses vídeos, caso você esteja gostando. O estado de Nevada está localizada no oeste dos Estados Unidos. A região possui um clima extremamente seco. Durante o verão, as temperaturas podem ultrapassar facilmente os 40 graus. Quando os primeiros exploradores passaram por aqui, ninguém imaginava que uma grande cidade surgiria nesse local. Na verdade, durante séculos, a região era praticamente vazia. Então, o que mudou? Em 1905, uma ferrovia ligando Los Angeles a Salt Lake City passava por essa região. Os trens precisavam parar para abastecimento e manutenção. E assim nasceu um pequeno povoado. Mas ainda havia um problema enorme. Uma parada ferroviária não explica ainda como uma cidade gigantesca conseguiu sobreviver no meio do deserto. Para entender isso, ainda precisamos avançar algumas décadas. Nos anos 1930, os Estados Unidos iniciaram uma das maiores obras de engenharia da sua história. A construção da barragem Hoover. Milhares de trabalhadores chegaram à região. Hotéis começaram a surgir e alguns restaurantes foram construídos. Até comércio apareceu. Mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça, porque quando a obra terminasse, teoricamente, a cidade deveria desaparecer. Mas aconteceu exatamente o contrário. Em 1931, Nevada legalizou os jogos de azar. Muitos empresários perceberam uma grande oportunidade e alguns cassinos começaram a atrair visitantes. Os lucros cresceram rapidamente e alguns hotéis cada vez maiores
foram construídos. Las Vegas começava a se transformar em um destino turístico mundial. Mas os cassinos não respondem à pergunta inicial ainda. Por que uma cidade desse tamanho conseguiu permanecer viva em pleno deserto? Nas décadas seguintes, Las Vegas cresceu de forma impressionante. Grandes resorts foram inaugurados, shows internacionais chegaram, milhões de turistas passaram a visitar a cidade todos os anos, mas toda a cidade precisa de algo básico: água. E essa é justamente a parte mais surpreendente da história. E agora sim, chegamos à pergunta feita no início do vídeo. Por que Las Vegas existe exatamente aqui? Muita gente acredita que a resposta são os cassinos, mas não são. Isso ainda está incompleto, porque a verdadeira resposta está na água e na energia. A barragem Hoover criou um grande lago, um dos maiores reservatórios dos Estados Unidos. Ela garantiu o abastecimento de água para a região e também forneceu energia elétrica para o crescimento urbano. Sem essa infraestrutura, os cassinos jamais se desenvolveriam. Sem água, não existem hotéis. Sem a barragem, provavelmente Las Vegas continuaria sendo apenas um pequeno ponto perdido no deserto. Ou seja, os cassinos fizeram Las Vegas ficar rica, mas a água e a energia fizeram Las Vegas existir. Quando pensamos em Las Vegas, geralmente lembramos dos cassinos, dos hotéis luxuosos e das luzes que iluminam a cidade durante a noite. Mas a verdadeira história de Las Vegas começa muito antes disso. Ela começa, então, com uma pergunta simples: como fazer uma cidade sobreviver onde quase não existe água? E talvez essa seja a maior lição da geografia. Porque muitas vezes o sucesso de uma cidade não depende apenas do dinheiro ou do turismo. Depende dos recursos naturais, da infraestrutura e das decisões humanas que moldam o espaço ao longo do tempo. Las Vegas é a prova de que geografia continua influenciando o destino das cidades, mesmo nos lugares mais improváveis.